Natal? Você vê também minha esposa. Não havia ouvido sinal de muita paz no que a gente mora. Tudo aquilo era fogos, lugar de muita paz. Hoje a minha esposa ela foi dentro dela, a Márcia, né? A doutora foi para a Aruana. E eu vim aqui pela beirada que eu comi essas comidas só parece no final do ano. Aí não essas comidas só aparecem em dezembro. Tem uns bolos que só aparecem em dezembro. Tem doce que só aparece em dezembro. Tem salgado que as irmãs fazem dia 24, 10 da noite, meia-noite, guarda o bolo segredo. Né? Então, por favor, tragam no próximo domingo, tá? No próximo sábado agora. Temos aqui o grupo da virada, o Atlético louvor aqui, nós estamos aqui. Deixa no final às 10 da noite. Jesus aí na Quando assim como eu vou começar a orar aqui de joelhos, agradecer a Deus por mais um ano que se brindou. Eu posso continuar a começar. Amém? Então, às meia-noite, 10, meia-noite 15, a gente encerra o culto. De manhã não tem escola dominical, no domingo. E nem sábado tem EBD, tá? Não tem consagração de sábado, nem EBD pela manhã. Domingo que vem, à noite, temos um culto de celebração, tá? Vamos fazer aquela ceia de novo lá especial, tá? Para entrar no negócio. A gente vai fazer uma lista, mas se você traga alguma coisa aqui, tá? Vai ser maravilhoso para nós confraternizarmos aqui no próximo domingo, amém? Consequente, a Santa Ceia do Senhor será no outro domingo, tá? Porque o domingo já pode mudar. Você passa de manhã, a mão vai ter lá de manhã, domingo vai ter culto, no próximo domingo vamos ter a Santa Ceia do Senhor na nossa casa, amém? E o pastor também vai dar um relatório em relação à campanha que foi feita, amém? Você tem seu voto para a campanha, cumpra com o seu voto. São obras pesadas, obras grandes que fazemos. Essa filial aqui, para as pessoas que não conhecem, quando chegam aqui, ficam espantadas. O tamanho da igreja, o conforto que a filial tem, mas também é fruto de campanha de pessoas que nunca vieram aqui e semearam essa obra aqui. Amém? Então a campanha que você faz é uma campanha de fé para a sua família. Você também está cooperando para o crescimento do reino e da nossa igreja. Amém? Então cumpra com o seu voto, tá? Até a próxima semana, no domingo, porque eu vou relatório, como foi prometido, né? De volta da campanha. Eu sou grato a Deus em sempre falar que desde 2012 eu sou pastor dessa igreja, todas as campanhas aqui, tá? De 96% para cima por cento das pessoas que cumprem o seu voto. Teve duas campanhas que passaram de 100%, pessoas que foram abençoadas e semearam mais. Amém? Então cumpra com o seu voto, porque é para o reino de Deus. Amém? Antes de ouvir aqui o pastor Mapieiro, vamos ouvir você aqui que dá o prazer da sua visita aqui hoje, e pela primeira vez aqui, e pela segunda vez, você vê com alguma dúvida, como parece. Pode colocar as dúvidas que você são visitantes, e pela primeira vez aqui? Fica de pé aí, né? Tem mais uma aqui, tem uma aqui. É um casal, você veio junto, eu vi, um casal, uma atrás também. Vamos saudar nessa noite. Sejam bem-vindos! Em nome de Jesus, vitória em Cristo para a sua vida. Para aplaudir a Deus, para os irmãos. A começação, você viu para aqui não tem lugar senão a casa de Deus e você é livre para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só reforçar também aqui, da mídia. Como é que o meu telefone não tela aqui, o meu telefone não tela aqui? Os irmãos que não têm meu telefone, não têm meu WhatsApp, vocês gravam aí, mandam uma mensagem. Para todo dia pela manhã, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém? Porque alguns irmãos que eu tenho que atualizar a agenda, né? Porque o telefone dele os contatos. Tá? Mas pode ligar qualquer dia, qualquer hora. Você quer uma orientação, você quer uma oração, está com alguma dúvida, com algum problema, pega o telefone aqui, ó. Tá? Pode ligar, cobrar, a hora que for. A gente vai atender e falar com você, mas é bom que você tenha o meu telefone, amém? Para você falar comigo, qualquer hora, quer uma oração, quer uma dúvida, algum problema que a gente pode resolver. E eu falo aqui sempre, aquilo que cabe me fazer, eu faço. Aquilo que eu posso fazer, nós fazemos. Aquilo que eu posso dar minha força, da sua força, é darmos as mãos e clamar para o Senhor.
Entendeu? Porque aquilo que foge à força e à capacidade humana é sobrenatural de Deus. Temos que orar e ter certeza que a vitória vai chegar no nome de Jesus. Amém? Pega o telefone, dá um bom dia, mas fala quem você é também. Tá bom? Para me gravar a lista lá. E todo dia pela manhã eu quero abençoar a sua casa ou abençoar você com uma mensagem. Por mais que essa mensagem seja inteira, tem aquele dia que você fala assim, isso que eu queria ouvir. Amém? Que Deus abençoe rica e abundantemente. Vou ter a palavra de Deus com o pastor Eumar. Glória a Deus, graças a Deus, a paz de Cristo. Amém. Minha gratidão a Deus por estar aqui nesse lugar. Desejo a todos um Feliz Natal, debaixo da bênção de Deus. Minha gratidão a Deus por passar esse Natal abençoado. Minha gratidão a Deus aqui ao pastor, dirigente da igreja, pastor Leandro, aos amigos, pastor Ângelo, pastor Felipe, cada obreiro e amigo dessa igreja. Graças a Deus, pois estamos aqui. Pessoas melhores do que nós não conseguiram ver a luz do dia, mas nós estamos aqui, graças a Deus, nessa data especial, a data que Jesus nasceu, nós comemoramos. Abra sua Bíblia aí, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10 ao 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia ou EBD? Pode ser os dois. Graças a Deus. Diz assim: e o anjo disse-lhe: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até aqui. Eu quero falar um pouco sobre o nascimento de Jesus e a sua morte, dar uma pincelada aqui na sua vida, e por causa do tempo não conseguimos falar muita coisa. Vamos conseguir, mas dar uma pincelada no nascimento de Jesus, sua importância e o sacrifício que ele fez por nós. A primeira coisa que podemos observar, que o Natal se comemora o nascimento de Jesus. É bem verdade que alguns comentaristas dizem que Jesus não nasceu dessa data, não nasceu dessa data de dezembro. Alguns comentaristas fazem esse comentário, mas não importa se ele nasceu em dezembro ou não, o importante é você comemorar. Se existe aí uma discussão sobre a data, se é em dezembro ou não importa, o importante é comemorar o nascimento que Jesus nasceu. Esse é o mais importante. Agora, o que nós precisamos lembrar, o que o Natal não é. O Natal não é Papai Noel. Natal não é Papai Noel. Não, Papai Noel é do comércio. Papai Noel é para vender. Papai Noel ele tenta roubar a imagem de Jesus. Tem gente que lembra mais do Papai Noel do que do nascimento de Jesus. Então Papai Noel é o problema. Ele tenta roubar a imagem de Jesus. Quando alguém fala do Natal, alguém já grita logo Papai Noel. Quando alguém fala do Natal, alguém já, opa, Papai Noel vai trazer o meu presente. O Papai Noel tem roubado aí a imagem de Jesus. Então Natal não é Papai Noel, isso é do comércio. O Natal não é também comida. Nós gostamos de comer bastante, nós cristãos, não bebe, não fuma, não bebe uísque, não bebe cerveja, mas se tem comida, o cristão senta ali por perto.
que o cristão gosta de comer, né? Gosta de aproveitar, é bom comer, mas o Natal também não é apenas comida. Não, o Natal não é só isso. O Natal nós comemos muitas coisas. Nesse Natal fui passar lá os parentes da minha esposa, em Campo Grande, tinha muita comida, comeu bastante. Sempre tem, né? Você passou aí, visitou o seu parente, seu amigo, sua mãe, se estiver vivo. Você teve ali o seu momento. Mas o Natal não é apenas comida. O Natal não é apenas porco. O Natal não é apenas pernil, não é frango, chester, né? Não, o Natal não é rabanada. Então, o Natal, isso aí a gente vai para a casa do parente, comemora, e é importante, mas o Natal não é isso. Quando Jesus nasceu, ele recebeu o ouro. Ele estava reconhecendo ali que ele era um rei. Jesus era um bebê e ele recebe ali o ouro. Os homens chegam e entregam ali a mãe de Jesus, Maria, e reconhecendo que ele era um rei, reconhecendo que ele veio à terra e que ele não era qualquer um, ele era um rei. Eles também entregaram para Jesus, quando Jesus era um bebê, eles entregaram incenso, reconhecendo que ele era divino, que ele era do céu. Reconhecimento dos homens na terra, reconhecendo que ele era um rei, reconhecendo que ele era divino do céu, entregou incenso para ele como oferta, e também entregou a mirra, reconhecendo que ele era um sacrifício vivo, que ele veio morrer para o povo, pelo povo, a morte de cruz. Então Jesus é reconhecido na terra quando ele chega. Os anjos cantam, celebram, né? Junto com o anjo veio a multidão de anjos celestiais louvando a Deus. O céu reconhece, a terra reconhece, ele recebe presente, reconhecendo que ele é um rei, que ele é divino e que ele vai morrer na cruz do Calvário. Isso é Jesus. Então ele está sendo reconhecido. Os pastores vieram para adorá-lo. Então Jesus, ele nasceu em Belém e foi criado em Nazaré. Os sábios, eles seguiram uma estrela que os conduziu a Belém, e Jesus foi celebrado naquele lugar. Agora é interessante que desde cedo, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, já fala da chegada de Jesus. Gênesis capítulo 3, verso 15, quando houve a queda, e Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já está falando de Jesus, já está apontando para Jesus, que ele iria chegar quando Adão fracassou. Jesus nasce no sobrenatural, Maria fica grávida, ela é virgem, ela não tem contato com seu marido, então, através do Espírito Santo, ela fica grávida, e Jesus nasce. E quando Jesus chega, o rei Herodes, que tem um rei a Israel, na Palestina, ele se sentiu ameaçado quando alguém anunciou que Jesus tinha chegado, Jesus nasceu. Então o rei Herodes, com medo, ele disse assim: mata todas as crianças, todos os meninos, até 2 anos de idade. Então, quando Jesus nasceu, já havia uma ameaça sobre a vida dele. O rei disse: mata todas as crianças, todos os meninos, todos os machos, até 2 anos de idade. Em um filme da vida de Jesus, alguém disse para o rei Herodes: majestade, o senhor vai matar inocentes, crianças? O rei Herodes respondeu: é melhor um inocente morrer do que um culpado escapar. Mas os sábios disseram para o rei Herodes: mas rei, uma criança é culpado? E Herodes disse: sim, culpado desde o ventre, porque não tem espaço para Israel 2 reis. Esse reino é meu, então quem tiver que matar, eu vou matar. Então morreu ali as crianças, os meninos até 2 anos de idade. A profecia sobre Jesus, é interessante, dizia que ele ia morrer numa cruz e não em uma espada.
Então, quando na verdade Herodes tenta matar Jesus, na verdade ele não ia conseguir, porque a profecia sobre a vida de Jesus dizia que ele não iria morrer à espada, ele iria morrer na cruz. Então Herodes tenta matar Jesus, mas quando criança, mas ele não consegue. E que o interessante da Bíblia é que diz que quem mata cordeiro, quem matava cordeiro, era sacerdote e não rei. Todas as vezes que um cordeiro era morto, quem matava o cordeiro era o sacerdote, nunca o rei. Então Jesus ia ser entregue pelo sacerdote. Os sacerdotes eram os que iriam entregar Jesus para ser crucificado. Então Herodes não podia matar Jesus quando ele ainda era um bebê. E Jesus teve que esperar o tempo de Deus para ele começar o seu ministério. Tem muita lição para a minha vida e para a sua vida. Tem um tempo de Deus na nossa vida. Jesus teve que esperar os 30 anos de idade para começar o seu ministério. Ele era um carpinteiro, trabalhava com seu pai. Teve que esperar esse tempo todo para começar o seu ministério. 30 anos de idade, porque pela tradição judaica, somente com 30 anos de idade, um judeu poderia ser chamado de rabino. Um judeu era respeitado e era ouvido pelos outros. Então Jesus teve que esperar os 30 anos de idade. Quando chega o tempo, Jesus ele vai se direcionar a João Batista, que está pregando, batizando, preparando o caminho. Depois de Jesus ser batizado por João, Jesus ele se dirige a uma sinagoga em Nazaré, e lá ele declara ser o Messias, quando ele lê o livro do profeta Isaías, e ele é expulso daquela sinagoga. Ele é expulso do lugar aonde ele foi criado, porque aqueles homens não aceitavam que Jesus era o Messias, o enviado, o Cristo, o Salvador, e Jesus foi expulso daquela sinagoga quando ele declarou ser o Messias. Quando ele leu o livro do profeta Isaías, quando ele disse que as escrituras estavam cumpridas, ele foi expulso daquele lugar. Então ali ele foi rejeitado para onde ele foi criado, em Nazaré. Ele foi rejeitado pelos seus. E quando João foi preso, João tem que sair de cena. E os discípulos de João agora vão atrás de Jesus. Porque quando João avistou Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que na antiga aliança milhares e milhares de cordeiros foram mortos, mas ninguém conseguia tirar o pecado. O pecado apenas era coberto, cobria. Mas quando João ele avista Jesus, ele não diz que Jesus vai cobrir o pecado. João diz que Jesus vai tirar o pecado. Existe uma diferença. Na antiga aliança, todo o sangue dos bodes, todo o sangue dos bois, todo o sangue daquele animal que era derramado por causa do pecado de um homem e de uma mulher, apenas cobria o seu pecado. Era como se você pegasse um tapete e jogasse em cima da sujeira. Mas quando Jesus chega, João não diz que ele vai cobrir, João diz que ele vai tirar. Então ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus tirou o pecado da minha vida, Jesus tirou o pecado da sua vida. Hoje você é um homem abençoado, hoje você é uma mulher abençoada, hoje você é alguém de família, porque os seus pecados não foram cobertos, os seus pecados foram tirados, os seus pecados foram apagados da sua vida. Jesus não jogou um tapete em cima da minha sujeira, nem em cima da sua sujeira. Jesus tirou os nossos pecados, e hoje você é um homem abençoado, porque todos os seus pecados foram apagados. O primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Jesus transformou água em vinho. Ele começou bem, dizendo que é possível ter milagre na família, que é possível ter milagre no casamento.
E em Isaías 9,6, quando fala de Jesus, diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E quando Paulo fala de Jesus em Filipenses 2, 9 e 10, Paulo diz que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu e você servimos ao nome que está acima de todo nome. Eu e você servimos um nome que está acima da igreja, que está acima do pastor, que está acima dos obreiros, que está acima de tudo. Paulo disse que o nome dele está acima de tudo e de todos, o nome de Jesus. Jesus passa perto da praia e ele vê alguns homens trabalhando, lavando as redes. Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora não era para pescar peixes, e sim homens. Tem um filme da vida de Jesus que fala que Pedro estava pescando e murmurando, xingando os romanos, os cobradores de impostos. E André apresenta Jesus para Pedro, e Pedro diz: outro homem bom, que diz que tudo vai melhorar. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, lança a rede ao mar. E nesse filme, Pedro começa a questionar Jesus e diz: ninguém conhece o mar como eu, ninguém pesca como eu pesquei toda noite, nada apanhei. Mas Pedro decide obedecer Jesus e acontece a pesca maravilhosa. Jesus, ele também vai curar um paralítico. E nesse filme mostra que Mateus também está ali por perto, o cobrador de impostos, que Pedro também não gostava dele, porque Mateus cobrava os impostos para Roma, era tido como um corrupto. E quando Jesus está ali perto para curar o paralítico, Mateus não é bem-vindo naquela casa, e Jesus pergunta para ele: vejo que você não é bem-vindo nesse lugar, aonde você mora? E o Mateus pergunta: por quê? Jesus diz: porque eu quero ir na sua casa. Pedro se aproxima de Jesus e diz: você vai na casa de um pecador? Na casa de um publicano? De um cobrador de impostos? De um homem corrupto? Jesus diz: entrarei em qualquer casa que eu for convidado. A tradição dizia: não podemos comer com os publicanos, o povo judeu. A mesa para o judeu, nós aprendemos que ela é como um altar. Ele não come com gente estranha, ele não come com pecadores, porque o judeu tem dois altares na sua vida, a cama e a mesa. Então ele não permite que alguém vá comer com ele se o cara é um pecador, se o cara é um estranho, se o cara tem uma fé contrária. Mas Jesus chegou comendo com os pecadores, Jesus chegou comendo com os publicanos, Jesus chegou comendo com os corruptos, e Jesus foi questionado. Podemos ver isso em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Diz assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Havia uma murmuração: esse homem não pode ser um profeta, esse homem não pode ser um homem de Deus, esse homem não pode ser um filho de Deus, porque ele come com pecadores, ele come com os cobradores de impostos, ele come com os caras corruptos. Esse homem não pode ser um filho de Deus. Então Jesus olhou para ele e disse: vou contar para vocês 3 parábolas, já que vocês estão dizendo que eu não posso comer com os pecadores, já que vocês estão murmurando, eu vou contar para vocês 3 parábolas. E a primeira parábola que Jesus contou foi da ovelha perdida. E podemos tirar uma lição? Que todos nós já nascemos perdidos. A Bíblia diz que a ovelha se perdeu.
e o pastor deixou as 99 em um lugar e foi atrás da ovelha perdida, podemos tirar uma lição que todos nós já nascemos perdidos. Você já nasceu perdido. Certa vez uma moça disse para o pastor: pastor, eu acho que eu nasci errado. O pastor disse: minha filha, todos nós já nascemos errados. Todos nós já nascemos perdidos. A ovelha se perdeu. E diz a Bíblia que o pastor foi buscar a ovelha. Jesus disse: a ovelha é perdida. E Jesus disse que ele colocou sobre os seus ombros. Existe o tempo de você ser carregado. Jesus disse que o pastor colocou a ovelha sobre os ombros e começou a levar aquela ovelha. Porque tem hora que você não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Tem hora que você não consegue andar sozinho. Você precisa ser carregado. Você não pode passar a vida toda sendo carregado, mas existe o tempo de você ser carregado. Existe o tempo que alguém vai ter que pagar suas contas porque você não tem o dinheiro. Vai ter que ter um parente pagar suas contas porque você não tem o dinheiro. Existe um tempo que vai ter alguém que vai pagar sua conta de luz que não vai cortar. Existe um tempo que você vai ter que se recorrer a um parente, a um amigo. Existe um tempo de você ser carregado. Jesus disse: o pastor colocou ovelha sobre as suas costas e ele começou a carregar aquela ovelha. Existe o tempo de ser carregado. Outra lição que Jesus ensina é que o pastor foi buscar a ovelha porque a ovelha não era dele. À luz da Bíblia, o pastor sempre tomava conta de coisas dos outros. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver Jacó tomando conta das ovelhas de Labão. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver Moisés tomando conta das ovelhas de Jetro, seu sogro. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Raquel tomando conta das ovelhas do seu pai Labão. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Davi tomando conta das ovelhas do seu pai Jessé. À luz da Bíblia, o pastor sempre toma conta de coisas dos outros. Ele nunca toma conta daquilo que é seu, é dos outros. Então ele está tomando conta de coisas dos outros. E ele poderia ser chamado de infiel, porque a ovelha não era dele. E diz a Bíblia que quando o pastor encontra, ele faz festa, porque o seu vizinho vai chamar ele de fiel. Jesus foi atrás dos perdidos, e ele te achou, e ele me achou. O pastor foi atrás da ovelha perdida, e ele achou, e trouxe ela. Jesus foi atrás dos perdidos, nasceu para isso. E ele te achou. E hoje você é um homem de família. Hoje você é um homem abençoado porque Jesus te achou. Hoje você tem uma família porque Jesus te achou. Hoje você é um homem de respeito porque Jesus te achou. Hoje você é um homem que pode andar de cabeça erguida porque Jesus te achou. Hoje você é uma mulher que pode ensinar os seus filhos porque Jesus te achou. Você foi achado, você foi encontrado. Jesus te encontrou. A Bíblia diz que o pastor acha aquela ovelha e coloca ela junto com as outras. Quando Jesus foi acusado de comer com os pecadores, ele contou outra parábola. Ele contou que uma mulher tinha 10 dracmas. E se ela perder uma dracma, ela começa a buscar pela sua dracma perdida. E a primeira lição que nós podemos tirar disso é que todos nós vamos receber algumas coisas de Deus. Você vai receber alguma coisa de Deus. Tem gente que diz: Deus nunca me deu nada. Mas você vai receber. Você vai receber uma família de Deus. Você vai receber filhos de Deus. Você vai receber um esposo de Deus. Você vai receber uma esposa de Deus. Você vai receber uma casa de Deus. Você vai receber salário de Deus. Você recebe força de Deus. Todos nós vamos receber algumas coisas de Deus. E a mulher recebeu 10 dracmas. E é provável que ela recebeu do seu noivo, uma pessoa íntima, uma pessoa de perto. Tem uma lição para a minha vida e para a sua vida. Valorize as pessoas de perto que Deus colocou na sua vida. Valorize o seu esposo. Valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. Valorize os seus amigos. Valorize o seu pai. Valorize a sua mãe. Ela não recebeu essa moeda de alguém de longe. Provavelmente recebeu do seu noivo alguém de perto. A lição de Deus para a minha vida e para a sua vida: valorize as pessoas que estão perto de você. Essa mulher
no valor aproximadamente de um dia de trabalho, tinha um valor financeiro. Por que eu vou buscar isso? Porque tem um valor financeiro, tem uma importância. Alguém trabalhou por essa moeda, alguém pagou um preço por essa moeda. Eu vou buscar isso porque tem um valor financeiro. Essa moeda também tinha um valor espiritual. Ela usava isso na sua cabeça. Quando você é ungido, a Bíblia diz que você é ungido na cabeça. Essa mulher ganhou essas moedas para usar na sua cabeça. Você não é ungido nos pés, você é ungido na cabeça. Quando existe alguma consagração de bispo, de pastor, de diácono, diaconisa, você sempre é ungido na cabeça. Deus sempre coloca primeiro a unção na tua cabeça. E se algo errado na sua cabeça, todo mundo vai perceber. Essa mulher usava as moedas na cabeça. E se tivesse faltando alguma coisa, se tivesse faltando alguma moeda na sua cabeça, alguém ia perceber que aquela mulher era infiel. Você não consegue esconder por muito tempo o que está sobre a sua cabeça. Você não consegue esconder muito tempo o que está sobre a sua cabeça. Se você tem cabelo, alguém vai notar que você tem. Se você for parecido comigo, alguém vai notar que não tem cabelo. Se tiver faltando alguma moeda, você usando na sua cabeça, alguém vai notar algo de errado na sua cabeça. Não tinha como ela esconder. Jesus disse que ela vai buscar, porque ela usava sobre a sua cabeça. E a mulher perde isso dentro da sua casa. Jesus contando essa parábola para os homens que estavam acusando ele. Diz que a mulher perdeu isso dentro da sua casa. Tem outra lição para a minha vida e para a sua vida. Não procure na igreja aquilo que você perdeu em casa. Tem gente procurando na igreja que perdeu em casa. Tem gente procurando marido na igreja. Tem gente procurando esposa na igreja. Tem gente procurando felicidade dentro da igreja. Tem gente procurando dinheiro dentro da igreja. Tem gente procurando emprego dentro da igreja. Mas não procure dentro da igreja que você perdeu em casa. A Bíblia diz que ela perdeu o seu valor, a sua moeda dentro de casa. Então ela não pode procurar em outro lugar senão dentro da sua casa. Não adianta procurar no monte, não adianta procurar na igreja, não adianta procurar na casa dos outros, o que você perdeu dentro de casa. E ela acende a luz, porque você não acha nada nas trevas. Tem gente querendo sair da igreja para ser feliz. Tem gente querendo sair da igreja para casar. Tem gente querendo sair da igreja para ser abençoado. Você não vai encontrar nada nas trevas. Você não vai encontrar uma boa esposa nas trevas. Você não vai encontrar uma boa esposa nas trevas. Você não vai encontrar um homem fiel nas trevas. Tem gente saindo da igreja para procurar coisas nas trevas. A Bíblia diz que ela acende a luz. Você é da luz, anda na luz, profetiza na luz, busca na luz. Você é da luz, você é da bênção. Então não tem nada para a sua vida nas trevas. Não tem nada para a sua vida nas trevas. O que Deus tem para você está na luz. Ela busca o seu valor, a sua moeda, até encontrar. Jesus foi acusado por comer com pecadores. E ele contou outra parábola. Foi a parábola do filho pródigo, que é conhecido de todos nós. Que o filho mais novo perde a sua herança. Filho sem experiência. Tem um ditado que diz que pato novo não mergulha fundo. O filho mais novo pediu o seu dinheiro, pediu a sua herança. E ele se distanciou do seu pai, perdeu a comunhão. Ele gastou tudo que ele tinha. Ele não investiu, ele gastou. Seu ambiente espiritual era decadente, com os porcos. E ele era perdido, mas não esqueceu da rotina da casa do seu pai. Ele decide voltar, e quando ele volta para o seu pai se volta para ele. É interessante que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Tem gente esperando pelo céu, mas o céu está esperando por nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Quando o filho está diante do pai, ele sabe que o seu filho está precisando de roupa nova. Ele sabe que o seu filho está precisando, porque talvez sua roupa está rasgada, e o pai não quer ver o seu filho rasgado.
O pai vem andando descalço como escravo. Seu pai não quer ver o seu filho descalço, providencia sandália para ele. O pai não vê que ele está sem o anel no seu dedo, a aliança quebrada, o pai dá para ele uma aliança. E o pai entendeu que o filho perdido precisava de uma festa. Jesus, quando foi acusado, ele contou essas 3 parábolas, quando ele foi acusado de comer com os corruptos. E Jesus nasceu, cresceu, e ele tinha uma missão. Qual era a sua missão? Reconciliar o homem com Deus. Quando Adão pecou, Adão perdeu o contato com a torre. Adão perdeu o contato com Deus. A relação do homem com Deus, ela foi cortada por causa do pecado. Um exemplo: Israel e Irã. Eles não têm diplomacia. Não tem voo de Israel para o Irã, porque eles são inimigos. E o Irã não gosta de Israel, Israel não gosta do Irã. São inimigos, não tem diplomacia. Relações cortadas. Não tem acordo, não tem aliança, e o Irã não reconhece Israel como uma nação, como um país. Diz que é um povo que está ocupando determinado lugar. Relação cortada. Não tem diplomacia. E o homem estava assim com Deus. Relação cortada. Precisava de Jesus para ligar o homem com Deus. E para reconciliar o homem com Deus, Jesus precisava derramar sangue. Jesus precisava religar o homem a Deus através do seu sangue. Porque a palavra religião significa religar o homem a Deus. Precisava religar o homem a Deus. E o homem não poderia chegar perto de Deus, tocar na glória de Deus, porque ele poderia morrer. Deus disse para Moisés: você não pode ver a minha glória, senão você vai morrer. Mas por causa do sangue de Jesus, agora você pode chegar perto. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo faz você chegar perto de Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 13, diz: já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Agora você pode se aproximar de Deus. Deus diz para Moisés: não toque na minha glória, senão você vai morrer. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, Paulo diz: ó, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você agora pode chegar perto. Você agora pode se aproximar. Porque não existe mais a relação cortada. Deus não cortou, Deus agora não cortou a sua relação com o homem. Agora tem alguém religando ao homem a Deus. Agora tem alguém religando através do sangue de Jesus. E para ter o perdão dos pecados, era necessário o sangue de um cordeiro. Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então precisava do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos trouxe a nova aliança. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O sangue que nos trouxe a nova aliança. O sangue de Cristo reconciliou o homem com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20, diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Agora o homem está reconciliado com Deus. Agora tem diplomacia. Agora a terra pode ligar para o céu. Agora tem voo da terra para o céu. Agora o homem pode falar com Deus. Agora o homem pode olhar para o céu, estar perto de Deus. O sangue de Jesus te dá livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora não existe mais a relação cortada. Agora você pode entrar no Santo dos Santos. O interessante é que a Bíblia diz
que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas agora você tem livre acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue. Agora você pode entrar, porque Jesus derramou o seu sangue. Agora você pode chegar perto, porque Jesus derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que você foi comprado com o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 28. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Apocalipse 5, 9. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Agora o homem pode se aproximar de Deus. Agora a diplomacia voltou. Agora o céu está aberto. Agora você pode se aproximar por causa do sangue de Jesus. Então você pode clamar o sangue de Jesus. Sobre a minha vida, o sangue de Jesus. Sobre a minha casa, o sangue de Jesus. Sobre as minhas finanças, o sangue de Jesus. Sobre o meu futuro, o sangue de Jesus. Sobre a minha família, o sangue de Jesus. O sangue é tão poderoso que quando passou na porta dos hebreus, o anjo destruidor voava por cima, porque não poderia destruir aquela casa quando ele avistava o sangue. Há sangue nas suas portas, há sangue do cordeiro na sua casa. Então o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode tocar na sua família, o diabo não pode destruir, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue dele, há poder no sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua igreja. E a diplomacia voltou. Agora você pode falar com o céu, agora você pode se dirigir ao céu, porque Deus reconciliou através de Jesus, e o homem agora pode ter acesso a Deus. O sangue de Jesus é superior de Abel. Hebreus 12, 24. A Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. É por causa do sangue de Jesus que você tem comunhão. Você pode sentar na mesa. O sangue te purifica de qualquer pecado, pecadinho ou pecadão. Na verdade tudo é pecado. 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por causa do sangue de Jesus que hoje você pode chegar ao trono da graça. Ao favor, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero te dizer que o trono é da graça. O trono é de favor. Você pode chegar lá porque o trono é de favor e foi conseguido com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz de você um vencedor. Apocalipse capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.